Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, Pedro dirigiu-se ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e registastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós registaste o santo e o justo, e pediste a libertação de um assassino. Vós mataste o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e disse: nós somos testemunha. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo e havia anunciado pela boca de todos os profetas que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Fica conosco, Senhor, esta larga noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. Fica conosco, Senhor, quem puder se assentar, por gentileza, esteja à vontade. Aqueles que estão de pé, nós estamos de plantão, dispostos a ouvir e partilhar aquilo que Deus hoje nos convida e nos brinda. As leituras foram lindas, as leituras, né? Primeiro, Atos dos Apóstolos, São Pedro botando quase que o dedo no nariz daqueles que crucificaram Jesus. Está dizendo assim: olha, vocês o mataram, mas Deus, pela sua misericórdia, o fez restaurado, e ele está plenamente vivo e cheio de poder e de glória. E depois diz: a gente sabe que foi a vossa ignorância, o vosso desconhecimento e um coração frio que fez com que vocês o tratassem assim. A gente olha para a causa do Brasil, para a questão afro, para a questão dos europeus, dos povos que aqui foram formando gerações anteriores à nossa, e olha para a história da miscigenação, tudo aquilo que saiu na dor, no sofrimento, na exploração e angústia. A gente olha para o autor da angústia e ao autor da exploração e diz isso: que pena que sois ignorante, tratou o seu semelhante como um servo, e um servo sem dignidade humana. Mas a gente olha também para um Cristo que hoje no Evangelho, depois de tantos maltratos, chega no cenáculo e os seus estão reunidos. Ele acabou de ressuscitar. Quando assumiu a cruz e subiu o Calvário, desapareceu todos os amigos. De 12, um traiu, e o mais jovem, o João,
alegria e na ousadia, junto com Maria, chegar até a cruz e acompanhar o Senhor. Agora, Jesus volta e poderia dar maior bronca neles, né? Pô, depois de 3 anos vivendo com vocês, assim que eu passei por um desafio e tomei a cruz, vocês desapareceram. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz foi um anônimo escolhido na multidão, que depois a gente sabe que ele veio de Cirene. Então a gente chama ele de Cirineu. Um qualquer ajudou Jesus. Os amigos desapareceram. Mas quando Jesus chega no cenáculo ressuscitado, não vem dar bronca neles, porque conhece a natureza, conhece de que barro cada um foi feito, e sabe o limite, e sabe como o ser humano também repulsa a cruz, o sofrimento e a dor e a perseguição. Mas Jesus diz, fazendo curativo no medo e na vergonha deles, a paz esteja convosco. No medo e na vergonha também da nossa história, em páginas às vezes tão mal escritas pela indignação, pela indignidade de um tratar o outro como irmão, a gente chega e diz também, a paz esteja contigo. Nós queremos partilhar a justiça de um Deus que vence a morte, de uma cruz que agora é sinal de vitória, de uma sangria que agora é sinal de broto novo. Nós queremos contar uma história, pegando o amargo e sofrido da nossa vida e fazendo um adubo de boa qualidade, para que os frutos da esperança, para que os ramos da fraternidade não murchem e não deixem de multiplicar pelas nossas ações e pelo nosso olhar. Aí hoje a gente olha para o Benedito, e dentro dessa história toda que nós vivemos, a gente chega e diz assim, mas será o Benedito que eu não vou ser respeitado? Mas será o Benedito que eu ainda sou discriminado? Numa cultura de 500 anos de história, numa cultura que já teve tempo de aprender consigo mesmo a beleza da diversidade e a riqueza das origens, das raízes que trouxemos, será o Benedito que isso não vai mudar? Será o Benedito que isso não vai acabar? E Benedito diz, olha, na simplicidade a sabedoria brota e a sabedoria inunda a história. O que a gente mais olha para o Benedito é a simplicidade, que foi cozinheiro, que foi porteiro, que trabalhou nos serviços mais humildes. E de repente os irmãos viram que quando ele abria a boca, que quando ele fixava o olhar numa situação, ele tinha uma resposta de riqueza e uma resposta de profundidade em pequenos gestos, em curtas palavras. E aí eles disseram, não é que o Benedito sai melhor no poder, sai melhor no comando do que nas panelas? Vamos botar ele para nos ajudar a enxergar o caminho? E o Benedito foi feito superior. E o mais bonito, quando terminou seu período de superior, o Benedito voltou para as panelas, com o mesmo coração, com a mesma simplicidade, mas com uma sabedoria ainda maior. Porque aonde a humildade se faz, humildade na consciência do serviço, não na ignorância dos direitos. Aonde a humildade se faz, a sabedoria multiplica. Século XVI, nenhum de nós estávamos lá. E o modo de registrar eram tão precários, não é como as redes sociais de hoje, os selfies de hoje, eram muito lentas, muito precárias. E não é que o Benedito até hoje é conhecido, e a sua história roda os 5 continentes, e por isso a gente está aqui hoje, bebendo dessa fonte. Meu irmão Benedito, o que eu quero, o que eu posso aprender contigo hoje? Meu irmão Benedito, o que a nossa cultura e a nossa história precisa buscar na fonte da tua vivência, para que a gente vença tanto e faça curativos ainda em tantas feridas e vença tantos obstáculos. E aí na palavra Jesus vai dizer, a paz esteja contigo. Então a gente já tem um caminho, olhando para o Benedito, olhando para a história, olhando para o próprio altar, é na paz, é na fraternidade, é na justiça, é na solidariedade, é no caminhar conjunto que a gente compreende que é possível contar uma nova história. Olha a sua volta, olha para esses estandartes expostos no altar de Jesus Cristo, coração de Jesus amoroso, e no altar de José, o servo da família. Quanta história! Em cada estandarte, em cada símbolo, em cada brasão, quanta história! Quantas vidas, quantos sonhos e quanta criatividade. Olha também nas representações dos nossos líderes religiosos aqui reunidos, de ritos diversos, mas com um olhar único, o ser humano, a sua grandeza, no seu melhor construir
no seu melhor partilhar e no seu melhor louvar e conhecer que veio de Deus, que veio de uma fonte maior. Somos portadores da luz, mas não somos a luz. A luz é o próprio Deus. Nós sofremos da síndrome da lua. A lua é bela, mas a beleza maior dela é a lembrança do sol, porque o sol refletindo nela faz um espetáculo extraordinário, seja do minguante, nascente, crescente, até o esplendor do cheio. Assim, em todas as fases da nossa vida, minguante, nascente, crescente, seja cheio da luz, no desejo de uma vida nova e de um mundo melhor. E a gente vai dizer basta sempre. Basta o preconceito, basta a injustiça, basta a corrupção, basta a exploração do menor, basta a nossa juventude sendo dizimada numa cidade e num mundo tão violento. Basta de drogas invadindo nossas famílias e tirando o que nós, com muito suor, fomos construindo em cada herança, em cada herdeiro que deixamos dos filhos e filhas. Algo tem que ser contado de novo e a gente acredita nessa nova história. E olhando à sua volta, não é só você, não sou só eu, somos nós que aqui estamos e queremos e temos como contar essa nova história. E lembrando Cristo que venceu a morte e que fez da cruz sinal de vergonha, de humilhação, um sinal de vitória, de fortaleza e plenitude, nós queremos dizer: Senhor, dai-nos a paz que Benedito teve, dai-nos a simplicidade, a humildade que Benedito teve, para que a gente possa, com sabedoria, e aqui a gente lembra de Dom Helder, a sabedoria deste profeta dos nossos tempos e do nosso chão, que também, na teimosia do bem, ousando um mundo diferente, vai começando a provocar as culturas para celebrar do seu jeito, com seu tempero, com a sua criatividade. E assim a gente lembra de Padre Toninho, e a gente lembra de tantos outros bispos e tantas outras lideranças de todos os segmentos da nossa comunidade. A gente lembra da música, como a música nos provoca e como a música faz moldura às nossas lutas e também incentiva os nossos sonhos. E hoje temos gente da música aqui entre nós, temos a presença querida da Alici. A gente lembra da política e temos também representantes aqui do poder político. Sozinho não podemos nada e juntos somos mais e fazemos a diferença, mas sem rebeldia no sentido da ação vazia e agressiva, fria e maldosa, mas na paz que Jesus partilha. E o gesto de hoje, tantos segmentos religiosos, culturais, expressões políticas estarem unidos em torno do altar e desse sírio aceso que simboliza para a gente Cristo vencedor da morte e luz do mundo, já podemos dizer que estamos no caminho certo e que vamos, na teimosia do bem, tocar no coração de Deus e fazer uma história nova. E isso não é poesia, é a realidade crua que a gente pode transformar em gestos concretos a cada gesto, a cada atitude, a cada olhar, a cada palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que Benedito professou, a fé que os nossos antepassados professaram, a fé que de maneira particular os cristãos vivem, sobretudo os cristãos da expressão católica, nós temos registrada no Creio. Por isso eu convido todos para que juntos elevemos aos céus um desejo de filiação divina, rezando o Creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, estará
nós os pedimos através da intercessão de São Benedito, que o povo negro que crê em vós, sem nunca ter visto, continue a caminhar firme e solidário em direção ao reino definitivo. Por esse pedido, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Amoroso Deus Pai, nós os pedimos através da intercessão de São Benedito que haja harmonia na vossa igreja e cesse os casos de intolerância de qualquer natureza. Por esse pedido, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, Deus de amor e bondade, com a intercessão de nossa Mãe Mariana Aparecida, acumulai de bênçãos e graça o Bispo Dom Eduardo Vieira dos Santos, primeiro Bispo Negro do Estado de São Paulo. Por isso vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Bondoso Deus Pai, nós os pedimos através da intercessão de São Benedito que continue a desenvolver o processo de evangelização missionária das entidades negras, das irmandades, das colgadas, das séries, das pastorais afros, das escolas de samba. Por esse pedido, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nos pedimos, Senhor, nesta manhã, e unimos a toda a prece particular elevada no coração de cada filho e filha aqui presente. E apresentamos a Ti por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queremos fazer um ofertório neste momento. O primeiro grande ofertório é o nosso coração, é o nosso sim, o nosso desejo de sermos presença de bem e de luz na história aonde estivermos inseridos. Devemos frutificar, florescer e frutificar aonde Deus nos semeou, aonde Deus nos plantou. Então queremos oferecer ao Senhor a nossa vontade de dar frutos de bem com o nosso viver cotidiano e as demais oferendas que hoje fazemos. Vocês entenderam as ofertas do canto?